Item número SCP-3300. Classe de objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. A contenção de SCP-3300 é focada na observação e garantia de que ele não se espalhará para fora da área afetada. Um posto móvel de observação foi montado a 5 km fora da cidade de Clearwater, Montana, para esse propósito. Tentativas humanas de exploração de SCP-3300 estão atualmente suspensas. Quando o evento de SCP-3300 começar, o time de observação vai recuar para um ponto 10 km afastado dos limites da cidade e continuar a observação. Qualquer atividade incomum deve ser anotada. Quaisquer tentativas de entrar ou sair realizadas por pessoas de fora da cidade devem ser impedidas. O uso de força não letal para esse propósito é autorizado. Instâncias de SCP-3300-1 tentando sair de Clearwater serão detidas e entrevistadas sob a justificativa de busca policial. Após isso, elas serão liberadas para continuar a viajar sob a vigilância da Fundação. Todo o pessoal envolvido na contenção de SCP-3300 deve receber a prescrição de uma dosagem de amnésicos classe Y. Descrição: SCP-3300 é um evento anual no qual a população de Clearwater, Montana, sendo a população designada como SCP-3300-1, desaparece e é reposta por um novo grupo de cidadãos. O evento SCP-3300 ocorre tipicamente em meados de junho e dura de 6 a 18 dias. As primeiras 48 horas de cada evento são marcadas por uma chuva leve e contínua sobre toda a cidade. A chuva é estacionária e aparece independentemente do clima da área ao redor. Essa porção do evento termina quando a chuva transiciona para uma tempestade severa, que dura até o fim de SCP-3300. O interior de um evento SCP-3300 a partir deste ponto nunca foi observado. Qualquer tentativa da Fundação de explorar o evento terminou seja em perda total de equipamento e pessoal, quanto na falha em entrar no fenômeno. Diversas vezes, o pessoal entrando em SCP-3300 emergiu instantaneamente do outro lado. Quando o evento SCP-3300 termina, todas as instâncias anteriores de SCP-3300-1 terão sido substituídas por novas versões com novas aparências, personalidades e memórias completamente diferentes. Para além das observações de natureza severa e incomum da tempestade, novas instâncias não demonstram nenhuma lembrança do evento. Instâncias de SCP-3300-1 se comportam identicamente a humanos comuns. No entanto, não há nenhum registro de qualquer instância de qualquer aparição em um momento anterior ao evento de SCP-3300. Instâncias ocasionalmente compartilharão nomes, profissões, certas memórias e traços gerais de personalidade com instâncias anteriores de SCP-3300. No entanto, nenhuma instância SCP-3300-1 foi observada se repetindo de eventos anteriores. Instâncias de SCP-3300-1 não têm ciência de sua natureza anômala e as circunstâncias que cercam a sua existência. Exames físicos e pós-mortem não revelam diferenças de humanos comuns. Instâncias de SCP-3300-1 fora da cidade quando o SCP-3300 ocorre irão desaparecer vários dias após o início do evento. Todas as tentativas de observar o desaparecimento falharam. SCP-3300 é acompanhado por um efeito de perigo cognitivo moderado. Cidadãos de fora que aprendem sobre a existência da cidade de Clearwater vão dar pouca atenção à cidade, a não ser que o tópico da mesma seja trazido à atenção deles. Esse efeito atinge mais o foco que a memória. Aqueles afetados não esquecem a existência de Clearwater, no entanto, mostram dificuldades em prestar atenção nela. Cidadãos de fora que tenham familiaridade com instâncias de SCP-3300 que desapareceram não irão comentar na ausência, ou a não ser que sejam lembrados e mesmo assim demonstram pouca preocupação. A história de SCP-3300 é desconhecida. Registros da existência datam desde o início da Fundação. Apesar disso, quase nenhum progresso é feito nas tentativas de pesquisar o fenômeno.
Adendo. O diário a seguir foi recuperado após a ocorrência de um evento SCP-3300 terminado no dia 10 de junho de 1995 e representa uma das poucas descrições do que acontece durante o fenômeno. A escritora do documento foi identificada como SCP-3300-1945-4307, a.k.a. Margaret Lane. Os eventos descritos no diário não foram verificados. Tentativas de observar remota e automaticamente o evento estão sendo trabalhadas. Ei, se Kurt Cobain mantinha um diário, então não pode ser uma má ideia, não é? Ajuda a expressar meu lado artístico ou algo assim. Finalmente vou poder escrever tudo o que eu queria ter escrito. Eu não sei. Minha mãe disse que talvez seja uma maneira boa para que eu possa focar nas coisas. O que significa que ela só quer um jeito fácil de bisbilhotar e ter certeza que eu continuo limpa. Azar o dela se acha que um dia vai encontrar isso aqui. Ainda assim, eu acho que seria legal ter algo para olhar para trás. De preferência que eu possa me lembrar que as coisas mudam para melhor. Ah, esse sonho que ando tendo, que é estranho, porque eu normalmente não me lembro dos meus sonhos. Mas eu tive esse 3 vezes na última semana. Nele, eu não sou eu mesmo. Estou em uma cabana pequena, em cima da cama onde minha filha deita. A pele dela vermelha, inchada, quente. Estou rezando para que essa doença não a mate. Rezando para que ela se recupere ou que é outra doença qualquer. Não faz diferença, eu sei. O corpo do meu marido não me deixa esquecer. Um dos saudáveis, um garoto que pensa que é homem, nos reúne. Os poucos que ainda sobreviveram. Eu olho em volta da sala e vejo em suas faces a mesma expressão que existe no meu coração. Todos, com exceção do rapaz. Ele dá um pequeno sorriso quando entramos e gesticula para a vasilha de água na frente dele. Eu encontrei, ele diz, a chave para a nossa salvação. E então termina. Estranho, né? Eu não faço ideia do significado disso. De qualquer maneira, estou indo para a casa do Sam, então é só isso por hoje. Nuvens cinzas no horizonte. Nós precisamos dessa chuva. Eu não consigo me lembrar como é o sol. Zoeira. Mas tem 3 dias que está chuviscando e não parece que vai dar trégua tão cedo. Os telefones estão com interferência pra caramba também. As rádios dizem que podemos esperar que este clima permaneça por pelo menos mais uma semana. David tentou vir aqui mais cedo e eu mandei pra casa do caralho, que eu não queria saber o quão boa era a parada que ele tinha conseguido. Ele deu uma de cachorrinho abandonado, mas ele acabou indo embora antes que minha mãe percebesse. Graças a Deus. A chuva é meio relaxante, na verdade. Tem um certo ritmo. Eu poderia me acostumar com isso. Eu acho que nunca choveu tão forte assim na minha vida. São 2 da tarde, mas olhando pra fora você poderia jurar que é meia-noite. Minha garganta está começando a doer de ter que ficar gritando mais alto que o barulho. Não faço ideia do que diabos está acontecendo. 1 minuto estava chuviscando, no outro alguém ligou o interruptor e despejou todo o Oceano Pacífico sobre nossas cabeças. Internet e telefone estão completamente sem sinal. Os poucos segundos de transmissão de rádio que conseguimos ouvir é uma enxurrada de avisos sobre tornados e inundações. Nada a fazer a não ser sim tocar em casa e descobrir quantos jogos de banco imobiliário nós podemos jogar antes que minha mãe me mate ou eu me mate. Eu juro que algumas das pessoas dessa cidade devem ser absolutamente insanas. Porque algumas vezes, quando os raios iluminam, podemos ver eles andando do lado de fora. Alguns deles estão completamente parados lá. Estou escrevendo isso dos fundos da van do Jared e estamos indo a 130 km por hora na rodovia e Isabel está chorando do meu lado e eu não sei que merda está acontecendo. Eu acho que eu vou morrer, mas eu vou continuar escrevendo. Minhas mãos tremem menos quando eu escrevo. Não deve ter passado mais de 1 hora quando aconteceu. Nós estávamos todos na minha casa. Sam, Jared, Mike e Isabel. Todos tinham vindo. Eu não estava esperando por eles, mas Jared insistiu que ele não iria deixar que uma pequena inundação bíblica iria pará-los de explorar os níveis mais baixos do domínio do Dreadlich Arsganoth. Burro! Então nós nos preparamos e começamos a jogar como se tudo estivesse normal. Sam mestrando com aquele sotaque idiota de monstro que ela faz. Isabel e Mike discutindo sobre todo tipo de tesouro e armadilhas pelas quais nós passávamos. Jared se esforçando só para evitar que nós matássemos uns aos outros. Minha mãe no outro quarto fingindo que não ouvia nada que estava acontecendo. Foi Isabel que percebeu primeiro as pancadas na porta, como se alguém estivesse tentando arrombar. De primeira não sabíamos o que fazer. Quero dizer, qualquer pessoa que estivesse batendo na porta tão forte assim àquela hora da noite seria suspeito mesmo que não houvesse nenhum furacão do lado de fora, não é mesmo? Então,
Nós meio que começamos a encarar uns aos outros até que Jared se levantou e pegou o atiçador da lareira e foi checar o olho mágico da porta. Eu fico imaginando qual foi o primeiro pensamento dele. Surpresa? Confusão? Será que ele simplesmente aceitou, como eu, muito atordoado, com estranheza, para questionar quando ele abriu a porta e viu uma família na nossa varanda? Uma mãe, um pai e 2 crianças. Eu nunca tinha os visto antes. Por um segundo nos entreolhamos e então o pai empurrou Jared para o lado e disse: "Por que estão na minha casa?" Minha mãe saiu de dentro do quarto quando ela ouviu as batidas. Quando o homem disse isso, ela surtou imediatamente. "Como assim sua casa, seu merda? Essa é a minha casa. Que porra você está fazendo invadindo aqui? Eu juro por Deus, você tem 10 segundos antes que eu chame a polícia." Eu lembro de estar irritada, envergonhada, desejando que ela não surtasse por tudo. A expressão do pai não se modificou. Ele deu outro passo para frente e Jared tentou segurá-lo. Quando ele fez isso, o pai simplesmente arremessou ele. Pegou Jared pelo colarinho e o jogou da sala para a cozinha. Jared bateu na bancada e ficou mole no chão. Então o pai disse novamente exatamente no mesmo tom: "Por que estão na minha casa?" Foi aí que minha mãe correu na direção dele com um taco de golfe. Ele praticamente não teve tempo de reagir antes que ela batesse no peito dele. Por um segundo, ela parecia satisfeita consigo mesma. Tenho certeza que ela já estava montando a história na cabeça dela de como ia contar para todos os seus amigos sobre como ela lutou com o invasor da casa. Quando ela tentou pegar o taco de golfe de volta, e não estava conseguindo, aquela expressão desapareceu. O cara não parecia nem um pouco machucado e nem sequer assustado. O taco estava preso em seu peito e a pele envolta estava ondulando como quando se joga uma pedra em um lago. A água começou a cair de onde o metal tinha entrado na pele. Ela o encarou e depois gritou. Caiu para trás, arrastando-se para fugir. O homem então olhou para o taco com a mesma expressão que se olha para uma barata morta. Ele pegou o taco logo abaixo onde tinha perfurado ele e arrancou de seu peito. Segurou o taco e foi em direção à minha mãe. Ela parou de se mover na primeira vez que ele acertou a cabeça dela. Ela simplesmente caiu, como uma pedra. E ele bateu nela de novo, e de novo, e de novo, e a porra do tempo todo repetindo: minha casa, no mesmo maldito tom que ele sabia falar. As crianças estavam na porta apenas observando, e a mulher estava as segurando perto, e eu juro por Deus que eles estavam sorrindo. Sam se levantou como se ela fosse correr em direção ao cara, mas Mike a agarrou e disse para que ela não fosse, que nós tínhamos de correr. Então fizemos isso. Mike e Sam pegaram Jared mesmo que ele não estivesse mais se movendo. Eu peguei meu diário sem nem pensar sobre, e eu realmente não lembro de nada depois disso, exceto por Sam dirigindo e chorando, e Mike gritando, e tudo que eu podia pensar era no jeito que o corpo da minha mãe ficou quando ela caiu. As luzes sumindo dos olhos dela antes do corpo cair no chão. Nós dirigimos até a estação de polícia. Eu e Mike decidimos ir para dentro enquanto Sam e Isabel observaram Jared. As luzes estavam acesas, mas a estação estava trancada com ninguém dentro. Nós andamos em volta, olhamos através de todas as janelas e nada. Quando nós voltamos para o carro, Jared ainda não estava acordado e a expressão dele estava toda fodida, então discutimos sobre e decidimos levá-lo ao hospital de Landhart. Era apenas 2 horas de viagem. Nós devemos estar lá logo. Vai ficar tudo bem. Nós estamos dirigindo há 6 horas já. Estamos quase sem combustível. Jared ainda não está consciente e nós ainda não conseguimos chegar a Landhart. Já fomos e voltamos 2 vezes. Procuramos por placas de trânsito, luzes de prédios, qualquer coisa que pudesse nos mostrar onde caralhos estamos, mas não há nada. Nenhum sinal, nenhuma cidade, nem mesmo um posto de combustível. Não passamos por outro carro desde quando saímos da minha casa. A chuva está caindo tão forte quanto lá fora. Mike diz que nós precisamos dar meia volta, voltar à cidade antes que fiquemos presos. Isabel disse que isso é loucura, precisamos continuar buscando um hospital e nós não temos suficiente combustível para voltar de qualquer forma. Sam disse que ela vai continuar dirigindo. Isso é tudo que podemos fazer neste ponto. Jared está morto e estamos sem combustível. O carro parou de funcionar há 1 hora atrás, mais ou menos. Jared talvez tenha morrido meia hora depois do carro. Não tenho ideia de onde estamos. Decidimos voltar, ver se passamos por algum hospital novamente, mas não tinha nada. Isabel e Mike estão brigando, um convencido que é culpa do outro. Sam está os ignorando. Ela está sentada ao lado de Jared, segurando a mão dele.
Hera não tirou os olhos do corpo dele desde que ele parou de respirar. Não disse 10 palavras desde que deixamos a cidade. Eu devo ter dormido porque tive um outro sonho. Eu sabia instantaneamente que era uma continuação de antes. Era claro demais, muito substancial para ser qualquer outra coisa. E mesmo que eu soubesse que era um sonho, eu não podia fazer nada a não ser observar. Eu estava parado em um rio claro e vasto, na altura dos meus joelhos. Eu estou segurando o corpo da minha filha. Eu não tenho certeza como eu a reconheço, dado o quão doente ela está. O cabelo dela caiu, a pele coberta por crostas pretas que escondiam até mesmo os olhos dela. Pedaços de pele caíam à medida que meus braços esfregavam o corpo. Mas por alguma razão, quando eu olhava para ela, eu não sentia dor, apenas esperança. Eu me ajoelhei e coloquei o corpo dela na água. Flutuava na superfície. Então, a água engolia, ela passando a fazer parte da água. Ela se tornava a corrente que a leva, e eu sei que vai levá-la para o mar, onde ela pode finalmente encontrar paz. Mas o trabalho não está completo. Eu me viro e volto para a margem onde o corpo escurecido do meu marido espera. À medida que eu passo a tomar consciência dos outros, os sobreviventes, cada um tem consigo os corpos de suas crianças, famílias, amigos. 18 sobreviventes, centenas de corpos. Um por um, nós os levamos ao rio até que resta apenas um. Eu acordei ao som de Jared evaporando. Levou um tempo até que eu percebesse o que estava acontecendo. Os outros estavam todos se mexendo em volta do corpo e eu não conseguia ver direito. Tudo que eu pude ver foi o vapor preenchendo o carro. Quando consegui abrir o caminho, eu vi que o corpo estava evaporando. Essa é a melhor forma de descrever. Bolhas se contorcendo e estourando ao longo da superfície da pele dele. Gotas de água pulando e nos queimando onde tocavam. O formato dele sumiu quase completamente, tirando que agora era uma massa dentro das roupas que vagamente lembravam um ser humano e algumas marcas que talvez tivessem sido expressões faciais. Sam tentou tocar a água para, parar, salvá-lo, pegar, mas o calor do vapor a afastou. Tudo o que pudemos fazer foi assistir Jared se desfazer, até que a única coisa que sobrou dele foi o vapor e roupas molhadas. Nós decidimos sair. Quer dizer, Mike e Sam decidiram sair. Isabel e eu percebemos que nós não tínhamos nenhuma escolha a não ser seguir. Quero dizer, que diferença ia fazer? Ficar ou ir? O resultado final seria o mesmo. Mas eu percebi que tentar encontrar algo lá fora talvez seja melhor do que ficar no carro até que todos morramos de fome. Pegamos a lanterna do porta-luvas e saímos. Não andamos mais que 1 milha antes de alcançar a cidade. Eu esbarrei em Mike quando paramos de andar após iluminar a placa "Bem-vindo a Clearwater". Ele não disse nada. O que ele poderia fazer? Nos viramos, começamos a andar na direção contrária. Não tenho certeza do quanto. 2 milhas? 3? Nós não passamos pelo carro, mas não importa. Nós acabamos na placa. A cidade. Sam se virou. Saiu da rodovia até uma fazenda nos arredores. Nós seguimos. Sabemos que não iria funcionar, mas seguimos mesmo assim. Do outro lado do campo, nos encontramos de volta na rodovia, de frente para a placa. Mike insistiu que ele não iria voltar para dentro da cidade, nem fudendo. Ele preferia arriscar ficar na chuva e gastar outro segundo com o que quer que fosse que havia dentro daquela cidade. Nós explicamos que o que havia lá dentro também haveria do lado de fora, que pelo menos na cidade tinha comida. Ele não nos dava ouvidos. Então começamos a andar e 3 minutos depois ele nos alcançou. Ele ficou mudo. As luzes na cidade estavam todas acesas, mas não haviam pessoas, sem carros. Em alguns momentos achei que tivesse visto um movimento, mas sempre era apenas um galho, um pedaço de lixo sendo levado pelo vento. Estávamos em alerta o tempo todo, mas nada aconteceu. Decidimos nos abrigar no Dirk's Sporting, porque tinha armas e era logo ao lado de uma mercearia. Sam e Mike pegaram comida, enquanto eu e Isabel, que na verdade foi apenas eu, fazemos o estoque da loja. Quando os outros voltaram, começamos a fazer turnos para dormir. 2 acordados ao mesmo tempo. Eu me voluntariei para o primeiro turno, apesar de sentir que ia desmaiar. Eu só não aguentava mais sonhar novamente. Mike atirou em si mesmo, e nós estamos muito mais fodidos do que eu pensava. Por um tempo, eu ainda estava segurando a ideia de sobrevivência, que havia algum tipo de saída para qualquer situação fodida em que nos encontrássemos. Não existe. Eu acho que nunca houve.
Este é o único final que eu poderia ter esperado. Mas se eu continuar pensando sobre isso, eu vou ficar louca pra caralho. Mike, ele está morto. Estávamos no turno juntos quando ele se levantou e disse que voltaria em 1 minuto. Imaginei que ele estava indo ao banheiro, até eu ouvir o tiro. Cheguei lá cerca de 20 segundos antes de Sam e Isabel. Seu corpo estava encostado na parede com o cano da espingarda preso na boca. Não havia sangue, eu pensei que ele tinha errado ou simplesmente disparado, até que eu vi o buraco na parte de trás do crânio. Então percebi que havia algo espalhado na parte de trás dele, mas não era sangue. Era água. Isabel gritou quando viu o corpo. Eu a ouvi suspirar e a ignorei. Sam se ajoelhou perto de mim, perto o suficiente para que eu pudesse senti-la tremendo. Por um momento, o único barulho foi sua respiração irregular e os gemidos de Isabel. Então, Sam estendeu a mão e passou os dedos ao longo da borda do crânio de Mike. Ela os puxou de volta. Olhou. Um pequeno ruído surgiu do fundo da sua garganta. As pontas dos dedos estavam cobertas de água. Antes que eu pudesse reagir, ela enfiou mais dedos na ferida. A água escorreu por suas mãos enquanto ela vasculhava o que deveria ter sido o cérebro dele. A água espirrou no tipo de cálice que era o seu crânio. Quando baixamos o corpo para descansar no chão, foi a água que se acumulou na madeira. Sam pulou e correu para o balcão. Pegou uma faca de bainha e segurou no braço. Nós nos encaramos. Eu não queria que ela fizesse isso, não queria ver o que aconteceria. Ela cortou e abriu o próprio braço e a água saiu do ferimento. Nós encaramos o ferimento distraídos demais para perceber Isabel nos chamando. Não foi até ela correr e puxar a minha manga que eu lembrei que ela existia. Lá fora, foi tudo o que ela disse. Centenas de pessoas se reuniram do lado de fora da janela. Silhuetas imóveis olhando através da escuridão, enchendo a rua, quando um raio brilhou e os rostos de estranhos encharcados pela chuva. Eles estão lá há 2 horas agora. Não se mexeram uma polegada. Eles estão do lado de fora de cada janela, de todas as saídas. Não sei quanto tempo eles estão dispostos a esperar, mas tenho certeza que é mais do que nós. Talvez Mike tenha tido a ideia certa. Sam foi embora, e não nos preocupamos em detê-la. Ela murmurou alguma coisa de se levantar e sair pela porta. Lembro-me de pensar, enquanto a observava partir, que deveria fazer alguma coisa. Eu deveria tentar alcançá-la, ou chamar, ou bloquear a sua saída. Mas o pensamento não passaria pelo meu cérebro, como se houvesse uma parede entre meus nervos e meu corpo. Então eu apenas olhei quando ela entrou na chuva. As silhuetas mudaram assim que ela estava no lado de fora. Eles se abriram para deixá-la passar e ela desapareceu neles, no escuro. Eu não quero voltar, foi o que ela disse antes de sair. No meu sonho, sou a tempestade e estou gritando. O vento sopra em mim como lâminas passando pelo meu corpo. A chuva congelada morde minha pele. Só que não tenho corpo, não tenho pele. O vento é uma parte de mim. A chuva é minha. A cada segundo me rasgo e me reformo. Rasgo e me remodelo, até me dispersar por quilômetros de tempestade, presa no tumulto. Ao meu redor, ouço os gritos da minha aldeia. Sinto a presença deles contra a minha, tanto parte da tempestade quanto eu. Lutamos, resistimos, mas a tempestade não pode ser quebrada. Ela cai sobre a terra, arrastando-nos em seu rastro. E então, eu estou caindo, correndo para encontrar o chão. Por um momento, a terra me abraça e lembro-me de como era sentir a sujeira sob meus pés e o sol na minha pele e o ar fresco nos meus pulmões. Até que a tempestade me roube novamente e sou puxada de volta aos gritos dos meus camaradas. Eu acordei e Isabel se foi. Apenas uma poça de água no chão. Eu acho que a chuva está falando comigo. Eu ouço desde que acordei. Não sei o que está dizendo, mas os sussurros nos meus ouvidos estão ficando mais altos. Quando cubro meus ouvidos, ainda estão lá. Se eu gritar, eles gritam mais alto. Estou tentando escrever apenas para me concentrar em qualquer outra coisa, mas a porra da voz ainda está lá e eu sei o que falta. Não suporta ficar separada. E o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Os estranhos ainda estão do lado de fora, me observando, esperando a minha escolha. Porque eles sabem qual será a minha escolha, não sabem? Só há uma maneira disso parar. Posso esperar
e morrer de fome ou me matar. Cortar meus pulsos ou sair para a chuva, mas tudo vai acabar da mesma maneira. A água é eterna. A água permanecerá. Não importa quão poluída ela se torne. No final, todos nós nos tornamos chuva. Eu não quero voltar.